Hoje vamos falar aqui um bocadinho de, agora neste painel, e depois da intervenção da Rita, vamos falar um bocadinho do impacto da inflação na compensação, vão-se sentando, e de como é que... Já tenho som aqui ou não? Desculpem, já. E de como é que as empresas podem ter um papel ativo e participativo naquilo que é o apoio aos colaboradores na hora de aumentar a liquidez do seu salário, não é? E eu gostava de me escudar aqui em dados divulgados ontem. As previsões para o crescimento económico, segundo o FMI, são de que a economia portuguesa vai crescer 2,6% este ano e de que a inflação vai abrandar para 5,6%, sendo que nós estamos a falar de uma taxa de inflação do índice de preço ao consumidor que foi de 9% em janeiro e de 7,4% em março. E a minha primeira pergunta para os três é: que papel é que podem desempenhar as empresas como um apoio ou uma ajuda ou uma vigilância aos seus colaboradores no atual contexto de subida generalizada de preço? Porque admito que já vos tenham chegado casos de pessoas que tenham dificuldades na hora de ver o seu salário, que não dura até ao fim do mês. Maurício, queres começar? Posso começar? Portanto, eu acho que os dados de inflação são sempre importantes na discussão daquilo que são os budgets dos anos seguintes e muitas das vezes, portanto, dentro das empresas, são um dos principais dados. Este ano, como foi um ano completamente atípico, obviamente todas as empresas tiveram que adaptar e depois há não só a pressão da inflação pelos números que a Mariana divulgou, mas também a pressão de todos os setores ou de todas as empresas. E acabamos por ir um pouco, julgo que em termos do próprio exercício de revisão salarial, acabamos por ir todos um pouco atrás. Aquilo que também aconteceu foi muitas das pessoas que começaram a sentir o peso da inflação, começaram a sentir o aumento do custo de vida, também têm problemas concretos, como todos nós sabemos, que depois nos colocam a nós para resolver. E, pelo menos a experiência que tivemos na Atixis foi um pouco olhar para esses casos particulares e verificar como é que nos podíamos, de certa forma, adaptar, seja através de sistemas de sei lá, antecipar ou permitir, de certa forma, antecipar algum tipo de pagamentos que estavam em crédito às pessoas, ou dividir de uma forma diferente o pagamento da remuneração, mas também tentar descobrir, e para isso criamos uma equipa de trabalho envolvendo as próprias equipas, tentar identificar quais as áreas em que as pessoas estão a sentir mais essa falta. E com base nisso, obviamente, definimos algumas medidas que depois passamos à prática de uma forma extensiva e que julgo que foi um pouco, ganhou um pouco de poder por ter sido também criada pelas próprias pessoas e com base nas suas necessidades concretas. No nosso caso, verificamos que o impacto foi muito ao nível dos colaboradores estrangeiros, por exemplo, sem grande retaguarda financeira, foi muito ao nível de custos de transportes e formas de mobilidade, também a pessoas que trabalham no modo híbrido, que é algo novo, sentiram muito a questão do alojamento e da forma como isso também teve um impacto no seu orçamento para vir trabalhar, portanto agora não é só o transporte, mas muitas das vezes a estadia, e direcionamos, além dos aumentos do salário mínimo da empresa e outras medidas que tomamos, acabamos por focar muito esses pontos, traduzidos em medidas concretas. Obrigada. Adelaide, nós na nossa conversa preparatória falámos de como é que a subida da inflação tem sido olhada na Ascendi como uma alavanca para as progressões e para os aumentos. Que outras iniciativas é que foram promovidas à boleia deste processo e se poderia detalhar de alguma forma como é que foram feitos estes ajustes salariais à boleia da subida da inflação? Claro. Bom dia. Vamos então tentar aqui rapidamente sintetizar algumas das coisas que foram feitas e realmente este ano já não foi o primeiro ano difícil, já vínhamos de um tempo de pandemia em que as pessoas já estavam a lidar com algumas dificuldades concretas que, no fundo, esta realidade nova agravou. Não tivemos uma situação generalizada, procuramos que as FIAs nos fizessem chegar algumas situações específicas, fizemos, de facto, antecipação de alguns pagamentos de subsídios que nos foram solicitados e flexibilizamos algumas situações, tentando ajudar da melhor maneira possível. Fizemos um aumento salarial transversal, portanto,
tentando compensar de alguma forma o impacto da inflação e diminuindo, minimizando. Aproveitamos também o aumento do valor líquido do subsídio de alimentação em termos de isenção e pagávamos 8,45, passamos a pagar 9, já há alguns anos que não era aumentado este subsídio. Todas as rúbricas salariais indexadas à remuneração base tiveram, por efeito consequente, um aumento igual àquele aumento transversal que se fez, o que foi muito bom. Depois fizemos coisas específicas, por exemplo, temos um prémio de segurança em que, se ao longo do ano, nas várias equipas, não existirem acidentes de trabalho, até agora dava-se um dia, não queríamos chamar férias para não confundirmos os conceitos, mas dávamos um dia de não trabalho às pessoas. Este ano passou a ser um prémio pecuniário, porque as pessoas começaram a dizer: não é muito interessante, não faz muito sentido eu ter mais um dia de férias, se fosse dinheiro, e esta palavra começou, e então fizemos essa... Exatamente. Fizemos uma acentuação muito grande na política de protocolos. Nós temos, não sei dizer com rigor, mas entre 60 e 70 protocolos em vigor, já que não podemos dar indefinidamente dinheiro no sentido mais financeiro direto, procuramos que as pessoas gastem menos e então incentivamos muito que as pessoas nos deem as sugestões e muito ativamente, o que nem sempre acontecia, mas muito rapidamente tentamos concretizar todos os protocolos ao longo do país que nos pedem. Fizemos uma coisa que foi muito, muito significativa, que foi, pela primeira vez, toda a gente na Ascende tem seguro de saúde. Nós tínhamos uma prática que eu ainda acredito que está mais alinhada com o mercado, que tem a ver com quadros, funções técnicas, sem dúvida, tem os seguros tradicionais das pessoas, vida, acidentes pessoais e saúde. Na Ascendi, acidentes pessoais e vida já era uma prática generalizada, até porque muitas das funções, as funções operacionais, são desempenhadas em condições de risco mais elevado e, portanto, era minimamente justo, para não dizer maximamente, que existisse essa atribuição, mas o seguro de saúde tinha uma atribuição um pouco seletiva. A partir deste ano, e financeiramente, como imaginam, o impacto é pesado, mas houve essa decisão de... Nós já não temos ordenados mínimos, portanto, a remuneração mínima mensal obrigatória já não a praticamos, e este ano o grande salto, aquilo que era muito desejado pelas pessoas, era poderem ter o seguro de saúde. Claro que isso também é visto como uma medida de retenção, porque obviamente que eu já ando a dizer isto há 7 ou 8 anos, retenção é a palavra de ordem. Hoje em dia é crítica a retenção. Fidelização, exatamente. Apostamos muito nos horários, agora em componentes não tão financeiras, apostamos muito nos horários flexíveis, no teletrabalho moderadamente, assumimos que o trabalho, por definição, na Ascendi é presencial. Claro que existem as situações legais, obviamente, e todas as outras que as pessoas entendam que para elas são vantajosas. Há um regulamento, as pessoas fazem a sua proposta de teletrabalho, a empresa não enviou ninguém depois da pandemia. Na pandemia, todos sabemos como é que foi, mas depois da pandemia a empresa não mandou ninguém para casa em teletrabalho, não reduzimos as instalações, temos espaço físico para todas as pessoas se sentarem, não é hot seat, a pessoa tem o seu espaço, ainda temos condições para fazer isso e privilegiamos muito que as pessoas trabalhem no local, porque é aquela questão da cultura que já foi falada, não vale a pena agora alongarmos, que acho que todos sabemos do que se fala. No entanto, por questões, como disse Maurício, financeiras, houve muitas pessoas a pedirem para pelo menos 2, 3 dias por semana não terem que fazer a deslocação e, portanto, aí há uma economia significativa. E depois temos outras coisas que não têm um custo direto para a empresa, como, por exemplo, permitirmos que marquem consultas de medicina curativa com os médicos do trabalho. Quando são coisas que não são muito de especialidade, de ter que ir a um cardiologista ou alguma outra especialidade, o médico de trabalho está preparadíssimo para dar aquele apoio. A pessoa não tem que gastar tempo para ir ao centro de saúde ou um outro médico de medicina privada e pode fazer isso diretamente nas instalações. Apostamos em ter instalações no centro do Porto, que facilita, as pessoas podem vir de autocarro, de metro, portanto, todas essas poupanças. Estamos a fazer uma aposta muito forte na melhoria das lideranças e na melhoria também do envolvimento da empresa na saúde das pessoas. Agora não vou ter tempo para detalhar estas coisas todas, porque é só mesmo de passagem. E na disponibilização de bens de consumo, outra vez. Com a pandemia retiramos quase tudo, a água, o leite, o chá, o café, o pão, a manteiga, a fruta. Voltamos a repor tudo
e é bem recebido, como é evidente, não é propriamente uma coisa, digamos, de compensação financeira direta, mas há aqui todo um conjunto de aspectos, possibilitar que as pessoas façam mais formação escolhida por si, além do que está previsto no plano anual, e há aqui todo um balancear entre o que é que se paga diretamente às pessoas, o que é que as pessoas poupam e o que é que a empresa proporciona em termos portanto, de contrapartida não financeira direta, que tentamos equilibrar para que seja uma proposta de valor interessante e que faça com que as pessoas estejam satisfeitas, motivadas e que queiram permanecer. Perfeito. Então nós estamos aqui a falar, no caso do Maurício, de uma tecnológica, no caso da Adelaide, numa empresa de infraestruturas, e no caso do Luís, numa empresa que é operadora de cruzeiros, que é uma empresa que trabalha com muita mão de obra temporária, não é? Ou sazonal. Que iniciativas é que têm implementado na Mystic Invest para alavancar a manutenção do poder de compra destes colaboradores, que são, se bem me lembro, 800 em 1.500, não é? Exatamente. Isso depende um bocadinho do negócio que estamos a falar. Claro. Aqui a empresa tem duas grandes áreas de negócio que nós chamamos que são core. Temos os cruzeiros de rio, que temos aqui no Rio Douro, com as embarcações, à volta de 600 colaboradores, e depois também temos navios de cruzeiros de mar, navios de expedição, e temos um cruzeiro clássico, os de expedição levam 200 passageiros, e que temos 4 navios, e temos um navio daquele clássico, que nós chamamos clássico, com 1.200 passageiros, e nesse caso temos muita mão de obra que geralmente são mão de obra que nós vamos buscar às Filipinas ou a outros países. No caso da Operação Douro, os colaboradores são nacionais, a maioria, nós fizemos um apanhado recentemente, temos 75% da nossa população são colaboradores portugueses, são de origem nacional, temos alguns estrangeiros também. Achámos até que com esta questão da crise de mão de obra que iria aumentar o número de estrangeiros, mas não aconteceu, portanto continuamos a ser atrativos para os nacionais. E, portanto, em questões que o Maurício falava, a questão do alojamento para os estrangeiros, claro. No nosso caso não temos essa questão, porque os nossos colaboradores ficam instalados a bordo, têm refeições, roupa, eles têm, como nós dizemos, comida... É roupa lavada. Exatamente. Então, essas questões não se levantam, a questão de transporte também não se levanta, porque eles estão no navio, não é? Outras questões se levantam, mais de lazer e de os manter ocupados, porque eles, no fundo, vivem no navio, claro. Portanto, nós fazemos viagens aqui no Douro de uma semana, portanto eles sobem e descem o rio durante a época alta, mas é óbvio que a empresa não se circunscreve apenas a este perfil de colaboradores, mas, e respondendo agora diretamente à sua questão, era importante eu fazer este contexto, claro, porque é um bocadinho... Eu iria aqui falar de alguns aspectos que, se eu não desse este contexto, ficava assim um bocadinho esquisito, awkward, como se diz em inglês, e portanto é importante eu dar este conceito. Eu aqui estou com um colega de trabalho, que eu cheguei a trabalhar com o Maurício, venho da indústria e agora estou num negócio de cruzeiros que eu até na altura, quando entrei, até disse que isto é um negócio sexy. E ainda por cima, quando eu comecei a trabalhar nesta área, eu fui logo fazer um cruzeiro e fui para a Antártida, portanto foi logo assim um começo em grande. E portanto, o que nós proporcionamos aos colaboradores, e falando aqui um bocadinho de Rio, nós proporcionamos um salário mínimo de 800 euros, não pagamos menos de 800 euros como base, e depois eles têm os complementos que recebem, como suplemento de embarque. Isto poderá não dizer muito às pessoas, mas é um suplemento que nós pagamos pelas pessoas estarem embarcadas, por estarem ali a viver nas nossas embarcações, e tem estes benefícios que eu também já disse, que é o alojamento, portanto eles não têm que se preocupar com nada. Outros desafios se colocam também para os colaboradores, porque é importante aquilo que nós comumente costumamos dizer, que aquilo é quase um Big Brother, porque eles vivem ali, relacionam-se e temos aqui bastantes desafios para enfrentar, mas em termos de inflação, a coisa que mais impacto tem nesta população é efetivamente o salário. Eles também recebem tips, normal, neste tipo de serviço, e, portanto, este foi o nosso esforço que fizemos. Isto porquê? Também para fazer um contexto. Nós vimos de um período de Covid em que a nossa operação esteve completamente parada. Nós, quando o Covid
Covid começou, optamos por, já tínhamos recrutado a equipa toda para começar, se bem se recordam, isto foi em março, foi a altura em que eu tinha já as pessoas todas para arrancar a época, mantivemos-las em layoff na altura, portanto optamos por não despedir, elas ficaram connosco, depois regressamos no ano seguinte muito condicionados, e, portanto, agora, com este ano, no ano passado já foi bom, este ano já está a recuperar. Com algum fogo, não é? Agora, exatamente. E, portanto, e com esta recuperação, começamos agora a atualizar os salários, a definir estes 800 euros como mínimo para os nossos colaboradores e começamos, de alguma forma, a ter aqui alguns incentivos que têm que ser, neste caso, mais monetários, porque há aqui questões que os colegas falaram que nós já normalmente vamos suprir. Depois temos que dar outro tipo de benefícios, como a colega falava, que são benefícios menos tangíveis, não é? Proporcionar alguma qualidade, ter atividades para eles quando param nos portos, também não há muitos aí pelo Douro, mas mesmo também no oceano, dar-lhes iniciativas para, como já ouvi aqui hoje, para haver aquele engajamento, eu não gosto muito da palavra, mas é preferível a usar a inglesa, ao menos utilizamos uma dos nossos estrangeirismos. Exato, estrangeirismos. E, portanto, e nós procuramos mais ter esse engajamento dos colaboradores para que eles possam identificar com os valores da empresa e possam, de alguma forma, ter ali algum conforto. Claro que há situações mais complicadas e essas, como os colegas também falaram, também optamos por adiantar o subsídio de férias, como já tem acontecido, e o subsídio de Natal para lhe dar ali alguma margem, porque efetivamente a questão da casa também pesa para eles, apesar de eles estarem ali com tudo, mas também têm as suas vidas e os seus parceiros e parceiras que estão fora do navio, não é? E que também têm os seus gastos para suprir. Sim. Em matéria de liquidez, nós costumamos falar muito de benefícios flexíveis e este é um dos nossos pitches na altura em que apresentamos a Coverflex a empresas e a colaboradores. Maurício, vocês adotaram recentemente a solução da Coverflex na Natixis e eu gostava que me falasse um bocadinho desta adoção, das razões que levaram à adoção da nossa plataforma, de uma solução de benefícios flexíveis e de como é que a implementação da Coverflex tem ajudado neste processo de ajudar os colaboradores, de auxiliar os colaboradores no combate à inflação. Sim, como vocês sabem, quando se coloca vários colaboradores num grupo a discutir benefícios, há uma criatividade muito grande. Então, houve alguns tópicos ou algumas ideias que ficaram pelo caminho, por questões, sei lá, por questões fiscais, como estávamos a falar eu e o Luís ali há pouco. Houve coisas que ficaram pelo caminho por uma questão de budget, e houve coisas que nós estávamos perto de deixar ficar pelo caminho por uma questão de operacionalidade. E, na altura, começamos também a ver alternativas em termos de plataformas e discutimos com a Coverflex, na altura, a conceptualização de algumas destas iniciativas. E o timing foi, quer dizer, não foi perfeito porque demoramos um bocadinho mais a implementar do que queríamos. Isso não existe, a perfeição não existe. É isso, em projetos está certo que... mas acabamos por conseguir o resultado que desejávamos, que era alguns processos que seriam um pouco mais morosos e que, de certa forma, consumiriam eventualmente algum tempo ao departamento, que não poderíamos abordar de outra forma. Portanto, a Coverflex pegou em alguns destes processos e conseguiu colocá-los em prática. Portanto, acabamos por beneficiar desta transição. Por exemplo, uma das medidas que implementamos foi aliar um pouco a questão dos custos de transportes à nossa lógica green, portanto, a nossa vocação ambiental dentro da organização. E então atribuímos a todos os colaboradores um budget de 30 euros para gastarem em transporte verde. O que é que isso significa? Trotinetes, bicicletas elétricas, Uber Green ou transportes públicos. E a quantidade de informação que essa transação gera, como podem imaginar, é muito grande. Entretanto, obviamente, automatizamos o processo, fizemos um pouco a externalização do processo para a Coverflex e tornou-se algo que os nossos colaboradores estão a valorizar bastante, não só pelo conceito, mas pela questão daquilo que é valorizado a parte deles. E como esses outros, portanto, algumas otimizações fiscais que tínhamos já um pouco em carteira, através desta implementação, foi um pouco a justificação ideal para colocarmos tudo
eu diria, num pacote, e em vez de fazermos a divulgação de uma outra iniciativa, fazemos um pouco um Big Bang. E pronto, e isso... sei que também beneficiamos um bocadinho daquilo que é o mercado em termos de turnover. Notamos alguma melhoria, notamos algum feedback positivo também das nossas pessoas. Vamos ver se é sustentável ou se é só Não sei só no início da experiência. Claro. Oxalá que não. Gostava de saber se na audiência alguém tem perguntas, se quer participar no debate, se quer partilhar boas práticas, ou se faço uma última pergunta, porque estamos quase no fim do nosso tempo. Há ali uma pergunta. Pode apresentar-se, por favor. Sim, eu chamo-me Isabel Lima e neste momento estou como diretora corporativa da SmileUp, que é uma rede de clínicas dentárias. Quem precisar, aproveito. Bom, eu há um bocado conversava com alguém da Coverflex. Eu utilizo a Coverflex desde 2021. Nossas primeiras clientes, então. Sim. E tem sido, pronto, uma jornada interessante e por isso acho que também devo deixar aqui o testemunho, porque nos permitiu efetivamente dar liquidez às nossas pessoas, não é? Nós trabalhamos muito com conceitos de remuneração flexível. Eu diria que 100% das nossas pessoas têm remuneração flexível ou mensal ou anual, portanto tem uma parte de remuneração flexível que lhe é permitido escolher, obviamente porque já existia, portanto ninguém é obrigado a optar por solução nenhuma, mas tem sido progressivamente, temos registrado o crescimento da opção pela remuneração flexível em benefícios Coverflex. E onde constatamos, por exemplo, nós temos um valor mensal atribuído, por exemplo, a algumas das nossas pessoas da operação de 110 euros, em que elas conseguem comprar 3 passes sociais, quando no recibo só conseguiam comprar um. E isto acho que é uma medida, isto é impossível de gerir a não ser com uma ferramenta, não é? Portanto, estamos a falar já de uma dimensão relevante, cerca de 600 pessoas, mas temos assistido cada vez mais, e esta literacia também é importante. Nós fizemos, na altura que implementamos a plataforma, fizemos várias sessões de formação que gravamos e que agora partilhamos com os nossos colaboradores, e eles próprios já fazem um bocadinho a formação uns aos outros, entre aspas, ou seja, é uma experiência muito interessante, porque nós já temos já não somos nós a apresentar, no fundo, os benefícios, já são os próprios colaboradores a apresentar uns aos outros. Eu acho que isso é também interessante de partilhar, e temos assistido a esse crescendo das pessoas perceberem que, portanto, isto requer todo um conhecimento. No início as pessoas tinham algum desconforto, digamos assim, por utilizarem, como é que ia funcionar, como é que não ia. A própria utilização do cartão, por exemplo, em serviços de saúde, o próprio cartão Coverflex já não tem o trabalho do reembolso, as pessoas já conseguem utilizar o cartão. Na maior parte dos hospitais. Nós temos seguro de saúde já implementado há alguns anos de forma transversal, e as pessoas conseguem, para além não é, do benefício do seguro de saúde, conseguem ir ao hospital e mesmo com o pagamento pagarem com o cartão, portanto já não têm sequer que disponibilizar o seu dinheiro, pedir o reembolso, e portanto é uma experiência que gostava de deixar ficar, no sentido de dizer que, embora muitas vezes o início possa ser um bocadinho complicado, porque pronto, tem esta questão, dependendo dos setores, não é? Há setores um bocadinho mais... digamos, do perfil das pessoas. Sim, mais literado. Exato, está mais habituado a lidar com este tipo de ferramentas. Estamos a falar de pessoas, pronto, mais operacionais, digamos assim, e que, portanto, tem sido também uma experiência interessante, no sentido de perceber que elas próprias vão percebendo como é que funciona e vão cada vez utilizando mais para o seu próprio benefício, porque conseguem ter, com a eficiência fiscal, muito mais liquidez. E não foi uma medida a pensar nesta crise, mas foi uma antecipação, digamos assim, dessa, para além de outras, obviamente, que implementamos, que é basicamente tentar utilizar todas as prerrogativas em termos de benefícios fiscais que temos neste momento, porque o que se trata aqui é de dar mais liquidez às pessoas com o mesmo custo para a empresa. Claro. E era isso que eu queria dizer. Obrigada. Mais alguma questão, algum comentário, alguma observação, pergunta? Não? Acho que nós vamos ter de terminar. Obrigada. Mais uma pergunta. Tá? Boa, mais uma. Desculpem, já me devem achar um chato, mas queria dirigir-me a questão ao Maurício, porque achei muito interessante essa ideia do subsídio verde, vamos chamar-lhe assim, mas tenho uma dúvida.
tendo em conta, e ao contrário do que a colega acabou de partilhar há pouco, tem mais a ver com passos, tendo em conta a diversidade de prestadores que podem ter nesse subsídio, como é que vocês fazem essa gestão? Pronto, para validar que os 30 euros são efetivamente gastos num meio de transporte verde, em primeiro lugar, e depois como é que tratam esse tema em termos fiscais? Porque isso, não, na minha perspectiva, não deixará de ser um subsídio de deslocação e que na legislação tem algumas determinações. Este subsídio é um top, portanto não tem nenhuma otimização fiscal, portanto foi algo que a empresa decidiu atribuir porque sabia que era algo que estava de certa forma a penalizar as pessoas. Mas a forma, portanto eu diria, o processo como montamos isto com a Coverflex foi na lógica do reembolso, ou seja, nós definimos e trabalhamos assim com vários campos dentro daquilo que é a plataforma. Para cada campo definimos, de acordo com aquilo que é a política que criamos com base no parecer fiscal que recebemos, dizemos exatamente quais é que são os tipos de artigos, por exemplo, para a tecnologia definimos quais é que são os tipos de artigos que aceitamos. Por exemplo, para este tipo de transporte temos mais liberdade, não estamos, eu diria, condicionados à questão fiscal, definimos exatamente o que aceitamos e a própria Coverflex no reembolso faz essa triagem e diz este é aceito, este não é aceito. Obviamente há um processo de aprendizagem que me devem calcular, em que as pessoas inicialmente enviam a ver se passa e há o rebound, portanto, e há de certa forma um input para os recursos humanos que também devia passar, mas no fim eu julgo que notamos já que houve uma aprendizagem relativamente rápida e pronto, e neste momento a medida já está a entrar um pouco em velocidade de cruzeiro. Mas a grande vantagem que vimos na aplicação, e se calhar não teríamos certamente aplicado se fosse dentro do âmbito do departamento, foi exatamente isso, foi ter a certeza que alguém asseguraria esse tipo de triagem e nos dava alguma garantia que a triagem era feita. Obrigado. Bom, uma última questão para os três, rapidamente, 1 minuto no máximo para cada um, e eu acho que já é demais. Não desvalorizando as vossas opiniões, obviamente, mas estivemos a falar de aumentos de salários, ajudas de custo com teletrabalho, budgets extra, no caso da mobilidade verde, por exemplo. Aqui outro tipo de iniciativas é que têm estado atentos e há alguma que vos tenha inspirado e que ainda não tenham adotado na vossa estrutura porque ainda não tiveram essa possibilidade ou porque não é adequada? Adelaide, quer começar? Sim. Eu estou particularmente atenta a estes temas e realmente fiz uma pesquisa até também para me preparar para vir aqui. Não são, como já se percebeu, iniciativas que estejam já implementadas na minha empresa, mas estão implementadas noutras ou estão neste momento a surgir como possibilidade porque poderão ter bom acolhimento junto dos colaboradores, naquela perspectiva da fidelização também. E numa sociedade em que a população está a envelhecer, a questão do cuidador informal, até porque agora a legislação mudou um bocadinho e, portanto, terá aí também outra possibilidade de acolhimento, mas nem sempre. Eu poderia dar aqui um exemplo, mas não vamos ter tempo. Há circunstâncias em que não há ali um fit exato com a legislação e, no entanto, as pessoas precisam de alguma flexibilidade das empresas para ainda assim poderem apoiar as pessoas que têm no seu agregado direto. E já me perguntaram o que é que a empresa está a pensar fazer, uma vez que eu não cumpro todos os critérios. Volto a dizer, a população está a envelhecer, é uma situação a que temos de estar muito atentos. Também na perspectiva da saúde mental, há empresas que estão a pensar proporcionar ou dar já dispensa para reequilíbrio das nossas mentes, Mental Health Days, para fazer atividades que terão que ser, não é para sobrecarregar a mente, mas atividades que irão aligeirar e poderão passar por meditação, mindfulness, programas de assistência aos colaboradores. Podia falar aqui de um que nós estamos a desenvolver com a Universidade de Minho, se alguém tiver curiosidade, no âmbito do apoio psicológico, está a ser extremamente interessante e muito bem acolhido. A questão dos animais no local de trabalho. As pessoas aproximaram-se ainda mais dos animais durante a pandemia e para muitas pessoas os animais de companhia são tão importantes quanto os filhos. Ficamos sempre um bocado chocados quando se diz isto, mas é verdade. E, portanto, a possibilidade de trazer o animal de companhia ou sempre, ou em alguns dias para o local de trabalho, ou até as empresas pagarem o seguro para o animal e não só para
para a família, não só para o colaborador, o digital coaching, programas experienciais, a bucket list dos colaboradores em que a empresa vai proporcionando a concretização de alguns desejos. Enfim, há muitas ideias que estão neste momento em Maurício, concretização. Tenhas tomado a atenção? Nós não sabemos quanto tempo é que vamos estar nesta situação, portanto, em termos de inflação, não sabemos quando é que sairemos um pouco deste registro. E da última vez que a tivemos, julgo que foi muito importante também ter algum papel na formação das pessoas numa questão de literacia financeira. Nós, sendo uma empresa da banca, número 1, temos uma responsabilidade acrescida e tendo uma população muito jovem, julgo que também será algo que devemos pensar em trabalhar no futuro, porque acaba por... Já estão a pensar, tem de resto um evento agora no início de junho de literacia financeira direcionada para as mulheres. Luís? Muito bem. Eu vou-lhes facilitar a vida. Não tem nenhuma. Não, claro que sim. Mas depois daquilo que os colegas disseram, eu subscrevo e não tomo mais tempo. Muito obrigada. Obrigada, Luís. Obrigada, Adelaide. Obrigada, Maurício. Obrigada a todos vocês.